Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. E mais uma vez estamos aqui tentando, já nos acertando aí aos novos moldes, pós-pandemia ou durante ainda, que ela não acabou, mas temos que tomar certos cuidados. E hoje estou aqui substituindo o Marcos nessa primeira contato de hoje, E vamos primeiramente à psicografia da casa. Vinha do Senhor. Amados irmãos, os que trabalham na vinha do Senhor não avinagram seus vinhos em vasilhames sujos. Amparem a fronte amiga do que lhes pedem ajuda em nome de Jesus. Os que comungam das mesmas leis fraternas estão capacitados a prestar auxílio efetivo, porque dispõem do Evangelho nos lábios e nos corações, de modo a confortar o semelhante aflito. Não há pedra que não possa ser transporta com a união nos mesmos propósitos. Um agrupamento pode parecer heterogêneo nos seus caracteres, mas é preciso a diversidade para suprir todas as necessidades. E há temperamentos que se prestam mais a uma coisa que a outra. Uma reunião não é para unir os iguais, mas os desiguais, desde que a motivação seja homogênea na vontade de servir pelo exercício do amor. Respeitem as diferenças e lembre-se que Jesus não reuniu 12 homens de mesmas condições, apenas exigiu o desprendimento e a renúncia das coisas do mundo. Essa psicografia ela foi do dia 2 de setembro deste ano, feita aqui nessa casa. Então vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos melhores sentimentos e transportá-los às mãos de Jesus, para que Ele possa unir todas as diversidades deste mundo, desses ambientes ainda turbulentos, necessários de amor, de paz, de esperança. O pouquinho que damos, Jesus, sabendo que somado a tantos e tantos irmãos que lhe servem, é bastante para abrasar a terra. Por isso pedimos e queremos sentir as mesmas sensações do amor para ajudar esses irmãos incautos que necessitam de tanta paz em seus corações. Agitados pelos desesperos da vida comum, ainda não conhecem a tua paz, o teu Evangelho. Por isso, abençoe, Senhor, a todos esses nossos irmãos, que um dia, com certeza, estaremos todos juntos, prontos para uma ceia universal, onde o amor vai imperar, e que assim seja, com a graça de Deus. Pode tirar a máscara, tá? Legal. Obrigado. Valeu. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estarmos novamente aqui na casa, no intuito de aprendermos um pouquinho mais
ou seja, refletirmos na realidade sobre os ensinos de Jesus. Porque quando temos uma casa assim, ela nos permite essa reunião e juntos nós temos uma possibilidade de assimilar melhor conceitos que sozinho talvez a gente acaba passando despercebido. É uma alegria e uma honra estar novamente na casa. Muito obrigado ao Dorival, a todos os trabalhadores, né? O Genésio ali presente, né? Todo esse pessoal amigo que se faz presente nessa noite. E eu quero lembrar, antes de iniciar o tema, que Jesus, nosso Senhor e Mestre, quando Ele esteve conosco, Ele nos ensinou inúmeras passagens, mas Ele disse para nós também que onde 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, Ele ali estaria. Então nós temos certeza que o nosso querido Mestre se faz presente em nosso meio nessa tarde e noite para envolver-nos nas vossas vibrações de amor e luz. E assim conseguirmos refletir um pouco a respeito dos ensinos que Ele nos concedeu. Então tá lá. Meu nome é Odenival, para quem ainda não me conhece, é Odenival. Sou voluntário trabalhador do Centro Espírita de Caridade Joana d'Arc, na Vila Linda. E trabalho fazendo as exposições na casa que eu participo e em algumas casas irmãs que nos convidam. Então, quero lembrar que somos instrumentos, né? O Senhor da vida e o dono de tudo é o Criador e Jesus, nosso Senhor e Mestre. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o item é de 3 a 6, só confirmando, de 3 a 6. O capítulo 7 fala bem-aventurados pobres de espíritos. E nós pegamos o item 3 a 6, que vai falar a respeito do tema quem se elevar será rebaixado. E trouxe aqui também um livro fabuloso para falarmos alguma coisinha a respeito. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, para iniciarmos aqui, vale lembrar que Jesus tinha os seus trabalhadores, né, aqueles que estavam mais próximos dele. E denominamos discípulos, posteriormente apóstolos, e ele sempre onde ia, onde ele procurava se encontrar, acorria um número considerável de criaturas. E não era para menos, se tivesse em nosso meio, com toda certeza, fisicamente, nós iríamos nos acotovelar também para nos aproximarmos dele. E aqui nesse item 3, quem se elevar será rebaixado, do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, Mateus vai dizer para nós assim: naquela hora, chegaram a Jesus os seus discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando um menino, o pôs no meio dele e disse: na verdade vos digo, que se não vos fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se fizer pequeno como este menino, este será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome um menino como este, é a mim que o recebe. Mateus, capítulo 18, versículos de 1 a 5. Então é interessante a gente refletir a respeito, porque nós
de uma forma geral, inseridos em nosso contexto social, nós sempre buscamos, acredito que seja talvez até automático, nós buscamos conquistar bens materiais. E desejosos de ter uma vida tranquila, caminhamos nessa luta constantemente, desejando auferir o maior número possível de proventos. E temos que cuidar de nós e dos nossos familiares, isso é fato. Mas muitos de nós acabam perdendo o norte, acaba perdendo essa direção e entra nessa luta de tal forma e acaba muitas vezes também confundindo as coisas. E é interessante lembrarmos do Mestre querido e do seu Evangelho, porque ele sempre disse para nós com todas as letras: o meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. Por enquanto, ainda o meu reino não é deste mundo. E nós acabamos acreditando que aqui, como encarnados no planeta, que nós vamos ser e fomos criados para ser os bambambãs, né? Poder, poder e poder. E esquecemos do caminho reto que Jesus nos trouxe. E nessa corrida, nesse desejo de angariar patrimônio material, nós conseguimos realmente nos tornar cegos às verdades que Jesus nos trouxe e continua trazendo para nós através do Evangelho que ele deixou. E ele prometeu o Consolador e recebemos o Consolador. E o que nos traz a reflexão da noite? O reino dos céus será para aquele que se fizer pequeno como este menino, não em estatura, mas em sentimento, em vontade de simplesmente fazer o melhor e se divertir com aquilo que faz de melhor. Estar entre os amigos, brincando e realmente brincar. Ser simples e puro, porque a criança ela não tem ainda todo o processo, né? Todo aquele cabedal de memória do passado, então ela ainda consegue passar para nós aquela pureza, aquela singeleza. Ela não participa das ideias dos adultos. Então, se quiser ser o maior no reino dos céus, sede, pois, como esse menino. E aquele que receber um menino em meu nome, é a mim que o recebe. Essa questão da pureza de coração, a pureza do sentimento, a pureza quando você entende, quando você consegue compreender os ensinos de Jesus e que você coloca no seu cotidiano essas verdades. Então, é isso que Jesus quer de nós quando ele se refere à questão do menino. Se fazer como a esse menino. No item 4 diz assim, ó, então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu. A gente estava falando do menino, agora chegou a mãe, tá? Então, está tudo em família. A mãe dos filhos de Zebedeu, e adorando-o e pedindo-lhe alguma coisa, ele lhe disse, que queres? Respondeu ela, dize a esses meus 2 filhos que se assentem em teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda. E respondendo Jesus disse, não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu hei de beber? Disseram-lhe eles, podemos. E ele lhes disse, é verdade que haveis de beber o meu cálice, mas pelo que toca a terdes assento à minha direita ou à minha esquerda, não pertence a mim conceder-vos,
mas isso é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Eles eram 12, né, que nós sabemos, né, que nós lembramos. Então, 2 estavam ali, com a mãe pretendendo que eles tivessem assento à direita e à esquerda de Jesus, e os outros 10. Criaturas simples, né, criaturas comuns, não gostaram nada disso. E se revoltaram, né, se rebelaram, uma atitude muito lógica de nós, né, espíritos imortais, quando estamos encarnados aqui no planeta. E eles dizem assim, indignaram-se contra os 2 irmãos, mas Jesus chamou a si e lhes disse, sabei que os príncipes das nações dominam os seus vassalos e que os maiores exercitam sobre eles o seu poder. Não será assim entre vós. Mas aquele que quiser ser o maior, seja o vosso servidor. E o que entre vós quiser ser o primeiro, seja o vosso escravo. Assim, como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em redenção de muitos. Mateus, do item 20 ao item 28. É interessante que, iniciando a leitura, a gente vê aqui, ó, então se chegou a ele a mãe dos filhos de Zebedeu. Ok, a mãe dos filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Eles estavam entre os 12, né? Então, nós vamos ter aí João, o apóstolo querido, e Tiago, os filhos de Zebedeu, aqueles que estavam, né, trabalhando já, que Jesus os chamou quando passando pela praia, eles estavam no barco junto com o pai, e Jesus os chama, né? E eles foram, largaram as redes também e foram seguir Jesus. E nós não conseguimos muita coisa a respeito de Tiago. A respeito de João nós temos bastante coisa, né? Tem o evangelho que ele escreveu, tem cartas, tem uma série de coisas, mas de Tiago é muito pouco. Mas Tiago realmente foi com Jesus, né, fiel até o fim, tanto é que ele foi morto, foi passado, né, por espada, pregando o evangelho de Jesus. Esses são os filhos de Zebedeu, cuja mãe estava ali pedindo para Jesus que colocasse um à sua direita e outro à sua esquerda. E também os demais, né, que se indignaram. Isso é muito comum a gente observar também, às vezes até na casa espírita, né? Quando nós levamos a tarefa e às vezes a gente, no momento da eleição, renovação da chapa, sei lá, qualquer coisa assim, tem alguém que deseja um cargo achando que é status, mas quem trabalha na doutrina, né, quem trabalha na casa um tempo legal que nem nós trabalhamos, né, você sabe que a responsabilidade é muito maior e de status mesmo não tem nada. É uma dureza sem igual. Mas ainda tem muitos irmãozinhos nossos que acabam às vezes se melindrando por conta disso. E ele não percebe, não estuda o Evangelho, esse item praticamente, e você vê, Jesus deixa assim de uma forma cristalina para nós. Que dúvida nós vamos ter? Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, seja o servidor de todos. É clara a mensagem, não resta dúvida. E muitas vezes, nós na casa espírita, nós queremos não servir, não ser o servidor de todos. Porque muitas criaturas, elas buscam vários serviços na casa espírita. Mas na hora de pegar a vassoura, a pazinha, o rodo, o pano de chão e coisas desse tipo, o pessoal não é muito chegado. Mas olha, gente, fiquem calmos, tá? Isso acontece lá na minha casa, lá no Joana d'Arc, tá? Não é aqui.
Aqui com vocês é outra história, é tudo diferente, tá? Aqui todo mundo já está um pouquinho mais evoluído, já compreende melhor, então não tem nada disso. Mas lá na minha casa ainda acontece isso e deixa a gente assim muito triste, porque Jesus foi claro, aquele que quiser ser o maior, que seja o servidor de todos. Não tem essa de você ser o maior se você não passar por todas as etapas. E a casa espírita, ela exige uma série de trabalho, né? Uma série de afazeres, responsabilidades grandes ali. Vamos ver o item 5 então. E aconteceu que, entrando Jesus num sábado em casa de um dos principais fariseus a tomar a sua refeição, ainda eles o estavam ali observando. E notando como os convidados escolhiam os primeiros assentos à mesa, propôs-lhe esta parábola. Quando fores convidados a alguma boda, não te assentes no primeiro lugar, porque pode ser que ali esteja outra pessoa mais autorizada que tu, convidada pelo dono da casa, e que vindo este que te convidou a ti e a ele, te diga, dá o teu lugar a este, e tu, envergonhado, irás buscar o último lugar. Mas, quando fores convidado, vai tomar o último lugar, para que, quando vier o que te convidou, te diga, amigo, senta-te mais à frente. Servir-te-á isto então de glória, na presença dos que estiverem juntamente sentados à mesa. Porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Lucas 14, 1, 7 e 11. Então nós observamos aqui novamente ele nos trazendo à lembrança essa questão da humildade, essa questão da simplicidade, essa questão da calma, da passividade. Não aquela questão de aparecer, se colocar em evidência, mas trabalha, né, com confiança, com amor e com esperança que tudo tem o tempo certo para acontecer. Aqui diz ainda o item 6, estas máximas são consequências do princípio da humildade, que Jesus põe incessantemente como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor, nas seguintes palavras: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma um menino como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele, pois, que se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Ou seja, aquele que não tiver pretensões à superioridade ou à infalibilidade. Então, é pureza de coração, né? Pureza de sentimento, pureza nos objetivos, ter essa compreensão real da conquista que realmente necessitamos, porque nos encontramos reencarnados no planeta, mas nós não somos do planeta, nós somos espíritos imortais, a nossa pátria verdadeira está aí, o universo. Quando, nesse intervalo entre as reencarnações, nos encontramos na erraticidade, libertos do corpo, nós temos condições de movimentar e passear, rever os amigos, estar fazendo parte de um determinado grupo de estudo e de trabalho. Então, nós temos que lembrar que somos espíritos imortais e não somos, né, corpos, e nem estaremos presos na Terra, e não estamos, em definitivo. O mesmo pensamento fundamental se encontra nesta outra máxima: aquele que quiser ser o maior, seja o que vos sirva. E ainda nesta: porque quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2,
tem um exemplo fabuloso dessa questão que nós falamos. No capítulo 2, que vai falar meu reino não é deste mundo, instruções dos espíritos, no item 8, uma realeza terrena. Todos vocês aqui, né, eu já falei, né, lá, nós do Joana d'Arc ainda estamos aprendendo, mas vocês aqui já conhecem de cor e salteado o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa questão da realeza terrena vocês também conhecem. Uma rainha de França, né, que ela, por ser rainha, ela acreditava que quando retornasse à pátria espiritual, ela teria toda aquela pompa, né? Todo aquele pessoal lá que ia recebê-la com festa, levá-la para os melhores lugares, tal, né? E ela teve uma decepção muito grande, porque quando ela desencarnou, não foi recebida com pompa, ela sofreu amargamente. E depois de um tempo, ela percebeu, foi dado a ela conhecer, foi dado a ela ver, que aquelas criaturas que foram os seus servos, aqueles pequeninos lá, os menores, que trabalhavam para ela lá no reinado dela, estavam muito acima dela em hierarquia, porque no plano espiritual o que manda é a moral, é o sentimento puro, é a pureza do menino, né? O sentimento puro, isento de qualquer mácula. E ela teve essa decepção tremenda, porque aqueles a quem ela muitas vezes até humilhou, pisou, aqueles que ela não dava um tostão por eles, hierarquicamente no plano espiritual se encontravam num patamar acima do dela. Aqui também um livro excelente que vai trazer para todos nós, tá? O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Nós temos vários exemplos. E esse capítulo que eu peguei aqui é Espíritos Sofredores. Tem vários capítulos: espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos em mediana evolução e assim sucessivamente. E os espíritos sofredores falam do príncipe Ourã, outra realeza também, né? Um príncipe. E ele sofreu pra caramba, e ele chega na reunião como um sofredor, um espírito sofredor, apresentou-se dando o nome de Ourã, príncipe russo de outros tempos. Quereis dar-nos alguns pormenores sobre a vossa situação? Olha o que ele responde. Felizes os humildes de coração, porque deles é o reino dos céus. Orai por mim, felizes e humildes de coração, que escolhem uma posição modesta a fim de cumprirem a aprovação. Vós todos, a quem devora a inveja, não sabeis o estado a que ficou reduzido um desses que na terra são considerados felizes. Não avaliais o fogo que abrasa, nem os sacrifícios impostos pela riqueza, quando por ela se quer obter a salvação. Permita-me, ó Senhor, a mim, déspota e orgulhoso, expiar os crimes derivados do meu orgulho, entre aqueles mesmos a quem oprimi com a tirania. E assim vai. A mensagem é um pouquinho longa, tá? Mas está aqui. É o 4º livro, né? Da codificação kardeciana. O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, aí nós temos essa condição que observamos na reflexão da noite. Diz assim ainda no final aqui, no final do item, ele vai falar assim: o Espiritismo não mostra outra aplicação deste princípio nas encarnações sucessivas. O Espiritismo nos mostra outra aplicação desse princípio nas encarnações sucessivas,
onde aqueles que mais se elevaram numa existência são rebaixados até o último lugar na existência seguinte, se deixarem dominar pelo orgulho e ambição. Não procureis, pois, o primeiro lugar na terra, nem queirais sobrepor-se vós aos outros, se não quiserdes ser obrigados a descer. Procurai, pelo contrário, o mais humilde e o mais modesto, porque Deus saberá vos dar um mais elevado no céu, se o merecerdes. Aí está a reflexão da noite, aquilo que nós outros podemos trazer, né, para a nossa reflexão. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, o item, né, de 3 a 6. Quem se elevar será rebaixado. E não esquecendo também, né, do céu e o inferno, onde nós temos aqui exemplos magníficos para nos dar esse empurrãozinho, né, essa mãozinha, para que a gente não se perca na estrada longa que nós estamos trilhando, uma vez que nós já conhecemos a doutrina espírita, que é o Evangelho de Jesus. Muita paz, muita luz a todos. Os internautas também que acompanham, né? Muita paz a todos. Muito obrigado por estarem conosco em mais essa jornada. E a vocês todos, nosso fraternal abraço. Muito obrigado. Paz e luz. Muita paz. Isso aqui é um problema. Depois dessas reflexões, vamos abrir as comportas dos nossos corações para que o Mestre Jesus possa nos trazer as suas bênçãos, suas alegrias, a paz. Como Zaqueu disse, entra na minha casa, Senhor. Serás sempre bem-vindo para a alegria de todo o meu ser. Abençoa toda essa casa, aos nossos irmãos, a esses tarefeiros que procuram dar o máximo para o melhor de todos nós. Aqueles que aqui chegam desorientados, vacilantes, que possam sentir a certeza de um porto seguro, de um lugar ao sol. Formamos uma grande família. Ainda estamos diferenciados nas nossas evoluções, mas com certeza, ao longo desse tempo, vamos nos agrupando novamente, para que possamos ser únicos, para que possamos estar sempre com o nosso Pai. E assim seguir, levando sempre a boa nova, as instruções de Jesus para todo esse universo. E que assim seja.
com a graça de Deus.